Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do 18 ao 24. Quantos aqui nessa noite têm certeza que Deus te ama? Amém. Certeza absoluta que Deus te ama. Amém. Glória a Deus. Eu também tenho. Quantos têm certeza que Deus, a essência dele, Deus é amor? Quantos também têm certeza que ele é amor? Amém. 1 João 4, 7, 8 e 9 fala sobre isso, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque todo aquele que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama a Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, segundo João, nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que Deus é amor. Deus te ama, Ele é amor, espero que você ame Ele também. Amém? E nessa noite nós vamos falar de algo, de um assunto, assim, um pouco forte. Eu poderia tentar mudar aqui o título, mas eu estaria fugindo daquilo que Deus compartilhou no meu coração. Eu não tenho costume de fugir da raia. Lendo Números, capítulo 11, e lá o povo começou a murmurar, a reclamar das dificuldades do deserto. E a palavra de Deus diz que a ira de Deus se acendeu contra o povo e quis destruir o povo. E Moisés clamou pela misericórdia, pela compaixão de Deus, e Deus não destruiu o povo. Mas essa palavra ira, ela chamou a minha atenção e Deus começou a compartilhar algo no meu coração, lendo, e eu comecei a notar algumas coisas que Deus começou a falar comigo. E confesso, irmãos, que eu relutei um pouco, né, de trazer essa mensagem. Como vocês sabem, há 2 domingos atrás a gente começou a falar sobre, né, vencendo as tempestades, e o que faz vencer a tempestade é praticar a palavra e não ser ouvinte da palavra. E no meu conhecimento e na minha humanidade, hoje seria uma continuidade daquela palavra. Mas eu fui impedido pelo Espírito Santo de dar aquela palavra. Ainda falei para minha esposa, não sei se foi sexta ou sábado, eu falei, não, eu vou dar sequência naquele estudo. Mas, irmãos, eu vi que a coisa não desenrolava. E eu não conseguia pôr no papel, parece que a coisa estava embolada, e Deus direcionou para essa noite falar sobre isso com vocês. Então a mensagem, ou um título, né, é Deus irado. Amém? Uai, pastor, não acabamos de cantar agora? Ele, não sei cantar. Me ama. Eu amo. Mandei beijo para o Senhor. Deus te ama, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Mas será que Deus também fica irado, irmãos? E eu confesso que eu tive um pouco de temor e falei, Deus, eu escrevi tudo isso, mas eu preciso de bases. E eu vou pesquisar na Bíblia e vou entrar na internet e ver se tem alguém que já pregou sobre isso. Ainda perguntei para o pastor Maurício, você já pregou sobre isso? Ele falou, uma vez na vida eu já preguei. E não é comum hoje pregar sobre isso. Hoje é mais fácil pregar, venha até Jesus que os seus problemas serão acabados. Que você vai ficar rico. Que você vai ter isso, você vai ter aquilo. Isso atrai as pessoas. Vem porque Deus vai operar milagre na tua vida. Deus vai fazer maravilhas na tua vida. É verdade, Deus faz. Mas uma coisa que eu comecei a pensar e eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, irmãos. O que te leva para a terra prometida, para a salvação, não são as bênçãos. Não são os milagres. Não é. Porque que é mais que um povo no deserto que viu milagre, irmãos? Quem viu milagre igual aquele povo no deserto? Quem é quem já viu milagre? Mar se abrir. Cair codorniz do céu, maná do céu, sair água da rocha, uma nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Irmãos, quem já viu isso? Uma água amarga joga um ramo, um galho,
Moisés joga e se torna em água potável. Essa geração viu tudo isso, experimentou milagre, andou na bênção de Deus, na provisão de Deus, mas eles não entraram na terra prometida. E eu vejo que nesse tempo do Velho Testamento, um Deus apaixonado pelo povo, que fez questão de tirar o povo da escravidão do Egito, porque eles eram escravos no Egito. Tirou com mão forte, irmãos, e as 10 pragas não foi por acaso. Foi para mostrar que ele era Deus e todos os deuses do Egito eram nada diante do Deus de Israel. Ele queria tirar do coração do povo de Israel, do povo hebreu, a condição de escravo, a condição de limitação. Então Deus começou a mover no sobrenatural para chamar a atenção daquele povo, para levar aquele povo à terra prometida. Mas a conclusão que nós chegamos, que pode você receber milagres nessa vida, pode ser abençoado tanto que você for, isso não garante você ir para o céu. O evangelho não pode ser vivido de qualquer jeito. A religião não é todas que são boas e todas levam para o céu. Não é verdade. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho de responsabilidade. Fala assim, o evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho de responsabilidade. Por mais que seja pela graça. Porque Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é dom de Deus. Mas nós precisamos entender que o evangelho requer de mim e de você uma responsabilidade. De andar nos princípios, de obedecer a Deus, ser santo e herdar a vida eterna. E nós não temos levado o povo, a igreja do século 21, irmãos, ela está saindo de um extremo e indo para o outro. Os anos mais antigos, 70, 80, para ir para o céu tinha que ser pobre, mendigo, tinha que... aquela visão medíocre da igreja de pôr isso na cabeça do povo, tem que ser humilde, tem que ser pobre, porque Jesus veio para os pobres, e não era verdade. Deus também salva o pobre, mas também salva o rico. E aí nós estamos saindo de uma igreja que era mais ou menos pobre, estamos dando um salto e vendo hoje igrejas faraônicas, valorizando mais as coisas do que as pessoas, pregando-se mais bênçãos do que o Deus da bênção. Um evangelho que tem que ser pregado na sua totalidade. Deus cura, cura. Deus liberta, liberta. Deus tira, em nome de Jesus, uma legião de demônio numa pessoa, tira. Deus é poderoso, é. Deus te faz andar por sobre as águas, faz. Mas se você não obedecer, se você não entender o projeto e o evangelho, pode atrair a ira de Deus sobre a sua vida. E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu estou fazendo essa introdução porque será que Deus fica irado? Um Deus que a essência dele é amor, será que ele fica irado? Não responda ainda. E não se precipite em fazer julgamentos. Deixa eu terminar a mensagem, para que o Espírito Santo fale no teu coração. Amém, irmãos? Então, por favor, não durma. Por favor, Papai do Céu está falando. Não me escute. Feche o teu olho. Não fecha não, senão você dorme. Mas pense que o Espírito Santo está falando no teu coração, e é verdade, é Ele que vai trazer essa palavra para você. Eu não tenho capacidade de revelar tudo aquilo que Deus compartilhou no meu coração, mas eu sei que o Espírito Santo vai fazer isso em você, amém? Então feche o teu olho, por favor. Agora só para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, revela a tua palavra para nós, traga agora uma reverência diante da tua palavra. Nós não podemos ser irreverentes diante da tua palavra. E quando o Senhor fala, nós devemos ouvir. Isso é respeito, isso é reverência a um Deus santo, poderoso e digno. Por isso controla os ânimos das pessoas, até mesmo das crianças, bebezinhos que vão ficar aqui dentro. Mas que nada se perca, nenhuma palavra, ela vai voltar vazia, porque eu sei que ela vai fazer aquilo que o Senhor quer nessa noite. Por isso leva as mentes e o coração cativo. Profetizo salvação, profetizo libertação e profetizo mudança de mente nessa noite, para que o teu nome seja glorificado e o teu povo seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Quantos creem? Falam um amém bem forte. Amém.
Irmãos, Deus também fica irado. Eu vou ler para você Romanos 1, versículo 18 a 24. Diz assim: portanto, a ira de Deus, repete comigo, a ira de Deus. Eu continuo agora. É revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas por ele, de forma que tais homens são indesculpáveis. Fala assim, os homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, fazendo deuses com essas figuras. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O versículo 26 eu vou ler. Por causa disso, Deus o entregou às paixões vergonhosas. Então nós vemos aqui a ira de Deus revelada dos céus sobre a humanidade. Deus não é um Deus irado. Amém? Fique bem claro no teu coração e na tua mente. Deus, o nosso Deus, o Deus que estamos servindo e pregando aqui, ele não é um Deus irado. O nosso Deus não é um Deus que vive irado, mas um Deus que pode ficar irado. E o que provoca a ira em Deus? Somos nós, seu povo, a humanidade, quem ele criou de maneira maravilhosa. A imagem e semelhança dele criou o homem. E muitas vezes o homem se corrompe, se contamina, vira as costas para Deus, adora outros deuses. E isso gera ira no coração de Deus. Se existe alguém nesse mundo que tem o direito de ficar irado, quem é, irmãos? Se tem o direito, é Deus. Porque ele é o Criador. Ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. Ele te criou, ele me criou, ele nos criou. Ele criou todas as coisas. Quantos creem que você foi criado por Deus? Que você não é fruto de uma explosão que veio da evolução e você foi criado por Deus. A imagem e semelhança dele está lá em Gênesis. Ele é o Criador de todas as coisas. Então se tem alguém que pode ficar, é ele. Mas ele não é um Deus irado. Ele ira-se com algumas coisas que cometemos. E talvez hoje você vai refletir no teu coração e vai mudar a tua conduta. Para em vez de irar-se, Deus, mas para agradar a Deus com a tua vida. Amém, irmãos? Então Deus não é um Deus triste. Deus não é um Deus estressado. Deus não é nervoso. Deus não é sanguíneo. Deus não é do pavio curto, amém? Deus não é alguém que está esperando ele pecar para ele vir castigar. Deus não é assim, irmãos. Deus não está esperando você pisar na bola para ele vir acabar com a tua vida. Deus não é assim. Mas ele é misericordioso. Fala amém. Ele é longânimo. Ele é amor. Mas às vezes ele se ira com a sua maneira de viver. Fique irado com as tuas condutas. Com os erros que você comete, que você não poderia cometer, porque você sabe. Outra coisa que eu pus aqui, Deus não tem complexo de inferioridade. Deus não é um coitadinho.
Deus não é melindroso. Então você sabendo disso, quantos creem nisso? Deus não tem esse problema. Então Ele não vai te castigar porque Ele quer te castigar. Ele não vai querer te punir porque Ele é Deus, para mostrar o poder dEle para você. Não é isso, irmãos. Deus é amor. Mas também, Ele é justo para cumprir os princípios estabelecidos por Ele. Como eu disse para você, desde o começo nós vemos isso funcionar, da criação do homem. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele liberou e deu um poder de decisão. Lembra que nós pregamos sobre isso? O poder da decisão. Podemos chamar isso teologicamente de livre-arbítrio. Ele pôs isso em você e em mim. Se eu fosse Deus, eu ia só testar Adão e Eva. Ia pôr uma corrente de 320 de energia entre essa árvore do conhecimento do bem e do mal. A hora que eles fossem pegar na árvore, ele tomava um choque, que a Eva ia ficar mortinha. Mas você desobedeceu, hein, Eva? Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Deus manteve a palavra dele. Você não pode comer. Não é bom que você coma. Mas você decide. E nós estamos usando, até hoje, do livre-arbítrio, que deveria ser bênção para nós, como maldição para nós. Você tem decidido por fazer coisas erradas e pecados de conta própria. Atraindo maldição para a sua vida. Então repete assim comigo: Deus não é do pavio curto. Quantos do pavio curto nós temos aqui? Ninguém se entrega, né? Opa, alguns corajosos levantou a mão. Oh, meu Deus. Mas Deus não é do pavio curto. Se Ele fosse, imagina onde você estava agora, meu irmão. Deus não é assim, irmãos. Deus não é carrasco. Pelo contrário, Ele é rico em misericórdia e ama a sua vida e quer te levar para o céu, amém? Mas muitas vezes tomamos atitudes erradas e vivemos de forma que provoca a ira em Deus. Foi assim no passado. Eu não vou abrir alguns textos, eu vou deixar mais para o final para a gente abrir. Mas em Gênesis 7, 21 a 23, a gente vê a ira de Deus contra o mundo. Ali a gente vê o episódio de Noé e a arca. A ira de Deus veio sobre o mundo porque eles tinham se pervertido. E pela perversão, Deus salvou Noé, a sua família e alguns animais. Foi ira ou não foi isso, irmão? Foi. Quer ver outro? Em Gênesis 11, 8, aquele povo que estava fazendo a torre de Babel. Deus desceu lá para ver, né? A palavra diz assim. E Deus ensinou um princípio para nós. Eles estão ali, todo mundo falando a mesma coisa. Eles estão unidos. Eles vão chegar onde eles querem. É um princípio bíblico. E aí Deus ficou meio nervoso com eles e confundiu a língua deles. E aí é o seguinte, já virou bagunça, não virou mais nada, a obra acabou. Deus pôs um fim. Outro, que eu pus aqui de última hora, pus a lápis. Os israelitas, por causa do bezerro de ouro, Deus queria destruir o povo. Está lá em Êxodo 32, de 7 a 11. E Moisés de novo interferiu. Moisés subiu no monte para orar à presença de Deus. E o povo ficou uns 40 dias e Moisés não vinha. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro para adorar. Aí Deus falou: Moisés, desce lá, porque esse povo já se corrompeu. E Deus queria destruir o povo. Contra Miriam e Arão. Está lá em Números 12, 9 e 10. Por causa da crítica de Miriam e Arão, a palavra de Deus no versículo 9 diz assim: Deus irou-se com Miriam e Arão. E Miriam ficou leprosa. Está vendo porque você tem que levar a vida cristã mais sério, meu irmão? Pastor, mas eu conheço a Bíblia, nós estamos vivendo na época da graça. Nós vamos levar para o Novo Testamento já já, você vai ver que não vai ter jeito de escapar muito, irmão. Pode ser que a longanimidade de Deus, ela é maior, eu acredito nisso. A graça de Deus sobre nós, Ele tem um compromisso realmente, mas não podemos abusar e brincar, porque uma hora a justiça de Deus vai vir. Outro exemplo na Bíblia, no Velho Testamento, está lá em Gênesis 19, de 24 a 25, contra a cidade de Sodoma e Gomorra. Destruiu toda. O povo se corrompeu, a prostituição estava absurda. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Outra ira de Deus contra Nínive.
O profeta Jonas foi lá para pregar o evangelho para a cidade, porque Deus queria salvar Nínive. E no primeiro momento eles se arrependeram e Deus não destruiu a cidade. Mas você vai para o profeta Naum e você vê ali, irmãos, eu não sei você, mas se você ler os primeiros 13, 14 versículos do profeta Naum, você fala, meu Deus, que Deus nervoso é esse? Que cólera, que ira. Mas Deus deu a oportunidade para Nínive, mas eles se corromperam de novo. E o profeta Naum declarou e profetizou a destruição total de Nínive, a capital da Síria. Sumiu. Mas a ira de Deus não é uma explosão de raiva, de impaciência e insensato, como você muitas vezes tem. Quantos aqui confessam que já cirou, às vezes perdeu a paciência, fez coisas que não devia? Quantos? Seja sincero, irmão, senão você vai ter que confessar o pecado que você não é. O Moisés, então tá bom, você que levantou a mão, cuidado. Porque Moisés era o homem mais manso da terra. E na segunda vez que Deus falou para ele, falou, Moisés, você vai lá e fala a rocha, agora não é mais para bater nela. O que ele fez? Nervosão. E era manso o homem. E por isso, ele não entrou na terra. Quantos Moisés e Moisias nós temos aqui? Mansos. Eu me considerava manso também, irmão, mas tem hora que a gente sai do sério. Mas Deus não é igual a você, igual a mim. Fala, graças a Deus. Mas a ira de Deus é uma repulsa santa e justa diante do que contradiz a natureza e a vontade de Deus. Eu quero que você repete isso comigo. Fala assim, a ira de Deus é uma repulsa santa e justa diante do que contradiz a natureza e a vontade de Deus. Amém? Entendeu? Deus não é daquela repente explosivo, não. E foi uma das coisas que Deus começou a compartilhar comigo. Ele falou, filho, você não ficou irado com o Caleb esses dias? Com o teu filho? Falei, fiquei. Por quê? Porque você quer matar ele? Porque você odeia ele? Falei, não. Eu fiz aquilo porque eu amo ele. É justamente por isso que vem a minha ira diante do meu povo. Porque eu amo eles e não quero que eles vão para o caminho de morte. Eu falei, amém, Senhor. E eu vou te contar o meu exemplo. Esses dias não sei se faz um mês ou dois, liga um pai, uma mãe de uma criança da escola do Coronel, onde o Caleb estuda. Falando que o Caleb bateu na menina. E até que isso não aconteça, meu filho é um santo. Eu falei, não, Caleb não é disso. Caleb bater em alguém, numa menina ainda? Acha? Pai coruja? Mas a mãe ficou meio que incisiva, falou, olha, contou como é que foi, a menina contou. Foi assim, porque estava brincando e correu, e ele chacoalhou tal, e não foi bater, mas deu aquela chacoalhada e tal. Aí nós chamamos ele. Filho, aconteceu isso, a mãe ligou, a fulana, a menina tal, você fez isso na escola hoje? Porque foi 8 horas da noite, 9, não sei. Tinha sido aquele dia, na saída, 5 horas da tarde, vamos dizer, 5h30. É possível que ele não lembrava. Ele falou, não bati nela não. Não, nem relei. Falei, filho, eu não sei quantas vezes nós demos oportunidade. Eu lembro que eu falei, pelo menos um chacoalhão nela. Você não deu nenhum chacoalhão nela? Não lembro. Falei, meu Deus, mas eu acho que eu vou ter que dar um voto de confiança para ele. Não é possível. Levei na escola, falei com o inspetor de aluno que fica no portão. Falei, você viu ontem na saída alguma discussão, alguma briga entre o Caleb e a menina e tal? Ele falou, não, ninguém veio falar nada para mim. Porque geralmente quando eu tenho isso, você vem falar comigo. Aí eu já cresci um pouco. Falei, eu vou falar com o pai dessa moça, dessa menina. Para respeitar o meu filho. Mas o Espírito Santo mandou, para agora na diretoria e vai lá e pergunta para a diretora. E eu fui. A diretora falou, o pai está bravo. E ele quer que faz por escrito que o Caleb bateu nela.
Falei, meu Deus, então a coisa agora complicou mesmo. A coisa está mais séria do que eu imaginava. Falei, podemos conversar com o Caleb? Foi eu e a diretora, tiramos eles da sala. Filho, estou te dando mais uma oportunidade. Fala a verdade, filho. Se você falar a verdade, não tem problema. À noite nós falamos, se você estiver mentindo, tem um castigo. A gente deu um videogame novo para ele. Não fazia 10 dias que ele tinha um videogame, uma semana. Eu falei, 1 mês sem videogame e 1 mês sem desenho na televisão. Não bati. Eu falei, então realmente esse menino ele não bateu. Porque é uma coisa que ele gosta e ele está mantendo a palavra. Chamamos ele lá fora com a diretora, ele, não. Chamamos um outro amigo que estava envolvido, não. Mas a sorte é que esse amigo dele tem um irmão gêmeo, que está na outra sala. E aí falou, diretora, eu tenho uma ideia, vamos lá na outra sala chamar o outro menino que é irmão, porque aí vai dar certo. Vamos fazer uma pressão na cabeça desse menino, esse menino vai entregar agora. Chamou o menino e falou, olha, nós já sabemos tudo que teu irmão e o Caleb já contou. Nós só queremos que você conte a verdade, o que aconteceu sobre... Né? Simples, nem muita pressão, só isso. E infelizmente... eu tenho que confessar que a diretora deu uma mentira. Olha, tem câmera aqui, nós vimos tudo. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia, não fui eu que menti. Mas o menino começou a entregar. Então, foi assim que ela estava brincando, a menina veio, não sei o quê, batendo, e o Caleb pegou e falou, para, e soltou ela. Falei, então ele chacoalhou ela. Falei, diretor, eu posso chamar o Caleb? Pode, ele é teu filho, a hora que você quiser. Chamamos ele, levamos na diretoria. Falei, Caleb, aconteceu isso. Ai, pai, agora que eu lembrei, e não sei o quê, e pai, mas eu não sei o quê. Eu falei, você está de castigo, e a hora que chegar em casa nós vamos acertar. Não, mas eu falei, se você continuar chorando aqui na frente da diretora, vai ficar pior para você. Irmãos, eu confesso que eu fiquei irado quando foi entregue o meu filho. E o coração é dizer, puxa vida, um mês, coitado, recebeu agora o brinquedo, a televisão não vai fazer mal para ele. Eu tinha que cumprir aquilo que eu falei. Doesse, o que tivesse doer. E nós fazíamos a vez de propósito. Nós íamos jogar jogo, eu, o Caleb, eu, o Josué e a Renata, para ele sentir que ele não estava jogando. Teve um dia que eu fiz o José dormir na sala à noite, passando, assistindo desenho, e ele foi para o quarto dele, ele ficou bicudo. Eu fiquei irado com ele, irmãos. Falei, mas eu preciso ensinar ele. Eu preciso trazer a justiça, porque ele nunca mais vai mentir. Porque se deixa, irmãos. Lá na frente, você está mexendo com droga, filho? Não. Então tem que ser corrigido. E Deus compartilhou no meu coração. Filho, muitas vezes... o meu povo, os meus filhos, me deixam irado. Porque eu estou falando, não vai por esse caminho. Não faça isso. Não pegue nisso. Não fale besteira. Não fique vendo isso. Não escute isso. Não namore isso. Não faça aquilo. E eles fazem. E o caminho é um caminho de morte, mas eu amo eles e não quero eles morram. Por isso, vem a minha ira. E eu trago, muitas vezes, a disciplina e o juízo. Irmãos, não se engane. Deus é justo. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite, eu não quero que você fique com medo de Deus. Eu não estou te pondo medo, eu estou te aterrorizando mesmo. Eu quero que você saia daqui com terror. Não é medo não, eu quero que você saia daqui com terror, com temor no teu coração. Cuidado com a ira de Deus. A ira de Deus não se limita somente aos ímpios no tempo do fim. E quando eu fiz uma pesquisa, e a gente vai, alguns avivalistas, e o nome desse homem é Jonathan Edwards. Não sei falar inglês, se estiver errado depois vocês me corrijam. Mas um sermão que ficou muito famoso e muitos se converteram, diz, pecadores nas mãos de um Deus irado. Então a ira de Deus, para o fim, ela vai vir. Todos aqueles que não creram em Jesus, o que espera eles é um lago de enxofre e o inferno. Irmãos, não engane. Não se engane. Fala, inferno não existe, inferno é essa terra, porque aqui está o inferno. Quando aqui em Fernandópolis faz 40 graus, já é um inferno. Irmão, você não sabe o que é inferno. Então a ira de Deus é para aqueles que não creem em Jesus. Está lá em João 3,33. 3,36. Se você está anotando, anota aí. A salvação é para aqueles que creem. Mas para aqueles que não creem, vem a ira de Deus e permanece a ira de Deus para o dia do juízo. E ponto final.
É uma ira vindoura. Em 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: a quem ressuscitou dos mortos, Jesus nos livra da ira que há de vir. Então, quando você aceita o sacrifício de Jesus, entrega a sua vida a Ele, você tem o direito, nele, de se livrar da ira de Deus no juízo, para ter a salvação, aleluia. Mas só em Jesus Cristo. Os ímpios não são assim. Em Apocalipse 20, de 11 a 15, eu só vou ler um pedaço do versículo, acho que do 15, diz assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. A visão que João teve em Apocalipse diz o seguinte: aqueles que não têm o nome no livro da vida, vão ser lançados no lago de enxofre, no inferno. Pastor, mas Deus não é bonzinho, não vai dar chance para todo mundo? Não tem lá um tempo de purgatório, um tempo onde a gente fica esperando a nossa vez? Irmão, o tempo é agora. Enquanto a vida, é agora que você tem que decidir por Ele. É agora. Não tem amanhã. Não tem em todas as religiões. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não tem vários caminhos, várias religiões. Existe um evangelho. O evangelho da porta estreita. Jesus disse: entrem pela porta estreita. Porque larga e espaçosa é a porta que leva para a perdição, para a ira de Deus. Então nós não podemos aqui ser ignorantes. E ninguém vai alegar: mas eu não sabia. Não. Aqui você está vendo esse texto de Romanos que a gente leu. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. E não há ninguém que vai dar desculpa naquele dia. Ninguém é indesculpável. Porque está vendo a revelação de Deus em tudo nessa terra. Eu pergunto para você: a tua vida hoje, como você está vivendo, agrada a Deus ou tem gerado ira no coração de Deus? Porque Ele te ama e está vendo que o teu caminho é de morte. Você está atraindo a justiça ou você está atraindo a bênção de Deus para a sua vida? Ninguém tem desculpa, irmãos, para não receber a ira de Deus. Ninguém. Mas tem também a ira de Deus neste tempo. Então nós estamos falando na ira de Deus no tempo do fim, que essa vai vir. Para todos aqueles que não confessam, que não creem que Jesus é o único Senhor e Salvador. Amém? Essa é uma ira que vai ser estabelecida. É futura. Mas existe a ira de Deus agora, nesse tempo. E uma delas, irmãos, é a idolatria. Fala assim: a idolatria atrai a ira de Deus. Eu quero que você abra comigo, fazendo um favor, Deuteronômio 29. Vamos trabalhar um pouquinho. Permita agora, nesse final, a gente ter base bíblica para falar para você não ficar com coisas na tua cabeça. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então nós vamos ter base bíblica para poder falar algumas coisas para você. Deuteronômio, capítulo 29. Você que não tem Bíblia, por favor, acompanhe com alguém, que é muito importante você ler a palavra junto conosco agora. Se você está vendo alguém sem Bíblia, dá uma carona para ele, ou deixa ele ler, fazendo um favor. Vamos todos agora acompanhar a palavra, fazendo um favor. Todos ficam perto aí de alguém que tem Bíblia. Diz assim o versículo 25, e a resposta será, Deus dizendo: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, ou seja, a minha aliança, o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhe tinha dado. Por isso, repete comigo, por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. Irmão, se tem uma coisa que causa uma indignação, uma ira em Deus, é a idolatria. Josué 23:16, você não precisa abrir a nota aí, se você faz a anotação.
Diz assim: se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Repete comigo: a ira do Senhor se acenderá contra aqueles que praticam idolatria. Então vamos entender uma coisa: a ira de Deus vai se acender. Isso significa que Deus não é um Deus irado. Ele não está irado. Como eu falei no começo, Deus não é um Deus nervosinho. Mas acende no momento que nós temos conduta errada, que não praticamos as verdades bíblicas e corremos para outros refúgios. Tem gente que se engana, vive no pecado e está se enganando. Vive no pecado e está se enganando. Irmão, não se engane hoje. Eu estou dizendo para você, com muito amor no meu coração que eu tenho pela tua vida. Se você não mudar de vida, a ira de Deus vai vir sobre você. E você não vai ver o reino de Deus. É simples. Muito duro, mas é simples. Abra sua Bíblia. Ou volte lá em Romanos, fazendo um favor. Acho que eu esqueci de anotar esse texto, mas é o capítulo 2. Vou procurar ele rapidinho. Volta lá, fazendo um favor, Romanos capítulo 2. É isso mesmo. Eu vou ler o 2 em diante. Diz assim: ó, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia, fala assim, teimosia, e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Irmãos, cuidado. Cuidado, porque a ira de Deus vem sobre os idólatras. E aí você pode estar pensando, mas nós somos cristãos, nós só acreditamos em Deus. Idolatria é tudo aquilo que você põe em primeiro lugar na sua vida. Não é só adorar outros deuses ou imagem que Deus abomina, não é só isso. Porque às vezes você como cristão, como crente, senta em cima dessa verdade. E você tem o dinheiro como primeiro lugar na sua vida, isso é idolatria. Filho, esposa, esposo, status, ser reconhecido pelos homens, isso está em primeiro lugar, isso te faz você passar por cima de coisas e pessoas para ser isso. Isso também é idolatria, mas isso ninguém fala. Idolatria é quando você põe alguém no lugar de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E Ele é exigente. Eu falei hoje de manhã no curso de integração. Deus, Ele exige como Ele tem que ser adorado e como Ele tem que ser amado. Deus fala assim, você tem que me amar de coração. É assim? De todo o seu coração. Você tem que me amar com a tua força. De toda a tua força. Você tem que me amar com o teu entendimento. Com todo o teu entendimento. Irmão. Deus é exigente. Então você não pode brincar com Ele. Você tem que entender que hoje Ele está trazendo essa responsabilidade para a igreja. Ele ama você, ama. Ele morreu no teu lugar, morreu. Ele pagou um preço alto, pagou. Se tivesse que fazer de novo, Ele faria? Faria. Mas e você? O que você tem feito? Você tem sido grato a Ele? Você tem adorado a Ele como Ele merece? Você tem colocado Ele em primeiro lugar na sua vida? E também vem sobre os imorais e desobedientes. Abre a sua Bíblia, vai para frente, você está aí em Romanos, vai andando aí, ó. Coríntios,
Aí você vai Gálatas, Efésios, capítulo 5. Vai indo para frente. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, de 3 a 6. É só mais um texto que você vai abrir, depois não precisa abrir, mas é importante que você abra a Bíblia nesses versículos. Eu não vou citar esse, eu quero ler com você. Abra aí Efésios, capítulo 5, de 3 a 6. Outra coisa que Deus fica irado é com as pessoas imorais, desobedientes. Diz assim, Efésios 5, de 3 a 6. Acharam, irmãos? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Entre quem, irmãos, aqui? Paulo está falando para quem? Para a igreja, irmãos. Entre nós. Que não haja imoralidade sexual. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Brincadeirinhas de duplo sentido. Que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Repete comigo, porque eu posso estar certo disto. Agora eu continuo, nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Irmãos, é sério. É mais sério do que você imagina. Se Deus trouxe você aqui hoje, é porque Ele te ama. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Deus ama muito a sua vida. E essa palavra, apesar de dura, que vai chocar os teus conceitos, é porque Ele te ama. Porque Ele quer te levar para o céu. E que você tenha vida abundante nessa terra. E vida abundante não é riqueza. É paz, alegria e ter a presença de Deus com você. A ira de Deus vem sobre os egoístas, soberbos, arrogantes. Tiago, capítulo 4, versículo 6, não precisa abrir. Mas Deus diz que eu resisto. Deus fala, eu resisto aos soberbos. Não é o diabo não, meu irmão. Se você é o bonzão, o soberbo, o orgulhoso, quem está te resistindo é Deus, não é o diabo não. Fala, sai capeta, não vai sair não. Você está se enganando, meu irmão. Você que é orgulhoso, soberbo. Quem te resiste é Deus. A ira se manifestando no nosso tempo, irmãos. Se você ser resistido por Deus, isso não é ira, eu não sei o que é então. Pastor, mas Deus não me ama? Ama, irmão. Mas a soberba te leva para o inferno. É por isso que Ele está falando para você. Mude de vida. Não faça isso. Não seja assim. Porque eu te amo. Eu preciso te ensinar. E a outra coisa que Deus compartilhou e mostrou, que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na prática de hábitos mundanos. Fala assim, hábitos mundanos. Vai para frente, está pertinho aí, ó. Filipenses, aí Colossenses, capítulo 3. Vai para frente. Versículos 5 e 6. Colossenses 3. Vou ler os 5 e os 6. Diz assim, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Se você não matar os hábitos mundanos, você está atraindo a ira de Deus. Fala assim, é sério. Deus me ama. Por isso Ele me corrige. Nossa, irmãos, estão dormindo? Fala assim, Deus me ama. Por isso Ele me corrige. Se você sente amado e corrigido, fala amém. Amém. Bonito. Conclusão. Fala assim, glória a Deus.
Ah, irmãos, vocês não aguentam eu falar mesmo, né? Vocês querem que acabe logo, né? Estou brincando. Eu quero te fazer uma pergunta. Olha para mim. Olha aqui para mim. Olha nos meus olhos. Você tem agradado a Deus? Ou você tem atraído a ira de Deus? Como você tem vivido? Sabe, tem mulheres crentes que faz gracinha para outros homens. Provocam imoralidade sexual. Homens que não podem ver um rabo de saia e se diz crente. Imoralidade sexual, faça morrer isso, meu irmão. Faça morrer isso, minha irmã. Jovem, olha para mim. Não viva no pecado, que atrai a ira de Deus. Mas não é porque ele é mau, mas porque ele ama e vai ter que te corrigir. Você não pode viver mais enganando os outros. Tem crente mentiroso. Vende carro fundindo e fala que o carro está bom. Tem crente que mente para ficar no serviço. Tem crente que mente para o pastor, para líder, para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa. Onde você estava, meu amor? Ah, eu estava ali com meus amigos. Tem que morrer, irmãos. O que permanece em você é a divina semente. João falou sobre isso. Aquele que tem a semente divina dentro dele não pode viver na prática do pecado, porque o que está nele agora é santo. Pastor, mas você não peca não? Você é o santão? Não sou o santão e nem o corintião. Eu torço para o Corinthians, mas não sou o santão também. Mas uma coisa a gente tem que viver, irmão, vigiando, orando, pagando preço para agradar o coração de Deus. Aqui quem vos fala, não é que eu estou sentado num trono como se eu sou imune disso. Mas alguém que foi alertado por Deus para falar para você, mas primeiro para mim ficar esperto. Porque senão nós podemos atrair a ira de Deus. E aí você vai começar a reclamar e a murmurar. É aí que você vai ver mesmo a mão de Deus. E eu não estou querendo pôr medo em você, eu já falei. Eu quero te aterrorizar, para que você tema a Deus e sirva a Ele de todo o teu coração. Amém, irmãos? Não abuse da longanimidade e misericórdia de Deus. Deus também é justo. Sabe, irmãos, eu preciso falar isso para vocês. Cuidado. Cuidado com o pecado, não brinque com o pecado. Sabe, nós temos a noção, quando uma pessoa comete um pecado grave, eu não sei o que é pecado grave para você. Fala um aí, um pecado grave que você acha. Fala um pecado grave. Hã? Matar, assassinato, adultério. Pecados graves. Eles são graves, né? Pecados graves, não são? E aí você vê alguém cometendo um pecado grave desse. Público às vezes. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim, mas Deus não matou ela? Eu achei que não ia dar uma semana, ia vir um raio nela e ela ia morrer. Ou ela ia ter um acidente, o carro ia pegar e ia amassar tudo o carro dela e acabar com ela para ela sofrer. Porque às vezes nós temos a noção que quando a pessoa comete um pecado grave, Deus já tem que vir com uma marretada do céu. E Deus não é assim, meu irmão. Deus é longânimo, misericordioso, e que espera que a pessoa se arrependa e peça perdão. E aí você vê isso e fala, puxa vida, eu estou aqui pagando o preço de ser santo. Deus não matou aquela pessoa, não aconteceu nada de mal com ela, e parece que ela está mais feliz do que eu. Eu também vou para a gandaia. Para que ficar essa vida de santa aí? E aí que a igreja vai se enganando. Você vai se enganando com a longanimidade, com a misericórdia, com a bondade de Deus. E vai usando de pretexto para ficar no pecado. Mas não se engane. Assim como foi com Nínive. Deus perdoou, mas depois ela voltou para o mesmo erro. E Deus acabou com ela. Assim foi com o nosso amado Moisés, um homem que nós olho para ele.
E ele pisou na bola. O povo no deserto que Deus tanto amou, viu tanto milagre, não entrou na terra prometida. Porque provocou a ira em Deus. Irmãos, não se engane. Provérbios 29:1 diz o seguinte: o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. Agora eu vou ler na tradução NVI. Provérbios 29:1 diz assim: quem insiste no erro, no pecado, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso. Aí Deus não vai avisar mais, porque já está avisando muito, você não está escutando. E irremediavelmente, ou seja, não tem remédio. Um português bem grosso, da tradução de irremediavelmente, não tem remédio para essa dor. Vai ser de repente. Não vai ter mais cura. A hora que você pensar em querer entregar a vida para Jesus, já vai ser tarde. Mas Deus está te chamando hoje. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, entregue hoje. E você que já entregou e vive uma vida mundana, se arrependa hoje e viva para Ele, para agradar a Ele e não para atrair a ira de Deus sobre a tua vida. Amém, irmãos? E o último texto, você não precisa abrir, mas isso também mexeu muito comigo. João 8:32 diz assim: Deus não poupou o seu Filho Jesus, mas o matou em favor de você e de mim. Se Deus não poupou Jesus, o seu Filho, que não teve pecado, não se engane, meu amado irmãozinho, que você vai escapar da ira futura de Deus. Não se engane. Isso mexeu comigo, porque precisava, nós já explicamos a ceia, já expliquei para você a propiciação que Jesus fez por nós, tinha que morrer alguém com sangue puro, porque sem remissão de pecado não há, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então você já entendeu isso, que precisava ter um Cordeiro Santo de Deus para morrer por nós. Mas o que eu entendo é que não precisava ter sofrido. Concorda comigo, irmãos? A lei era que tinha que derramar sangue. Então Jesus poderia, Deus mandar um anestésico, ou quando aquele soldado estava cuspindo na cara, ou dando soco em Jesus, né? Deus mandava um espinho e machucava eles. Não, Jesus não precisava ter sofrido. Chicoteada, cortado o seu couro, prego nas mãos, cuspindo, dando vinagre para ele beber. Por que ele sofreu assim? Por que Deus não poupou ele? Porque o pecado tem preço, meu irmão. O pecado tem preço. O salário do pecado é a morte. Quem devia estar naquela cruz era eu e você. Quem vai sofrer a ira de Deus é quem não aceita o sacrifício de Jesus. Porque nós não precisamos mais sofrer isso. Ele já pagou naquela cruz. Aleluia. Ele sofreu por você, ele sofreu por mim. Não precisa você. Mas muitos cristãos estão atraindo a ira de Deus por não reconhecer esse sacrifício e não viver uma vida de gratidão a Ele. Falei, Deus, por que Jesus teve que sofrer? E ele sabia que ele tinha que sofrer, porque naquele momento Jesus diz: Deus, se possível, Pai, passe de mim esse cálice. Ele já estava imaginando que ele ia ter que sofrer. Porque era o pecado da humanidade, e ele se fez maldito por nós. E você não tem coragem de assumir um compromisso com ele, meu irmão. Tem gente que não tem coragem de ser membro da igreja porque não quer ter responsabilidade. Tem gente que não quer ser batizado porque tem medo. Não tem desculpa, batismo ou sem batismo, se você não entregar a vida para Jesus, não andar com ele. A ira vindoura vai vir sobre você. Mas como eu disse, Deus é amor. Ele já morreu por você. Ele quer te abençoar nessa noite, amém? Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
Se eu estou de pé, Deus me ama. Sim, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Não, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de... Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional.